Boa noite, irmãos, a todos que conosco cultuam o Senhor nesta noite, através desse culto de estudo bíblico. É muito bom estarmos juntos e adorarmos a Deus, estudarmos a palavra de Deus e crescermos um pouco mais para louvor e glória do nosso Deus. Ainda estamos, por necessidades, realizando os cultos às quarta-feira, ainda online. Mas eu creio que em breve nós estaremos reunidos presencialmente. É mais gostoso, É mais prazeroso estarmos juntos e assim fazermos para a glória de Deus. Gostaria que os irmãos estivessem orando e pensando nesta possibilidade de voltarmos no templo de Deus, às reuniões no templo. Assim, eu creio que outros estarão também compartilhando conosco esses momentos preciosos. O nosso estudo desta noite, ele é um estudo em que, por certo, todos nós precisamos ter uma convicção plena daquilo que Deus realizou em nós. O Espírito Santo fez em nossas vidas, mas houve também uma participação nossa, porque nós abrimos o coração para Deus e assim Deus operou em nossas vidas. Nós vamos orar nesse instante e após então entraremos no estudo que separamos para compartilhar com a igreja e os irmãos nesta noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver nesse instante, acompanhando esses momentos de estudo bíblico, e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com mais esta oportunidade, estarmos juntos, apesar de distante, porque estamos online, mas, ó Deus, compartilhando, Senhor, a Tua palavra, Teus ensinamentos, ó Deus, que são bênção para nossas vidas. Pedimos, ó Pai, nesse instante, que o Senhor esteja, ó Deus, através do Espírito Santo, cuidando de cada família da igreja, Senhor. Nós não sabemos como elas estão, Senhor Deus, passando, mas o Senhor sabe, e nós pedimos, Senhor, o Senhor visite com a Tua graça, com a Tua misericórdia, ó Deus, e derrame sobre cada família, Pai querido, as Tuas bênçãos, para que eles sintam, Senhor Deus, alegria, prazer em fazer a Tua vontade, ó Deus, que é entrega das nossas vidas ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, também as crianças, ó Pai, os adolescentes, ó Deus, os jovens, Senhor Deus, enfim, todos sejam, ó Pai, alvo das Tuas misericórdias, para que, Pai querido, a Tua igreja possa continuar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor colocou, ó Pai, sobre a sua responsabilidade para esse tempo, ó Deus, ainda que seja um tempo com muitas dificuldades, Senhor, muitos desafios, ó Deus, muitas, ó Deus, situações em que nós gostaríamos que fosse diferente, mas, ó Deus, o Senhor tem nos preparado para esse tempo e nós somos gratos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos dando força, nos dando sabedoria e, ó Deus, para que possamos continuar, Pai querido, fazendo a Tua obra. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão ausentes, ó Pai, por muito tempo, ainda não conseguiram, ó Deus, retornar à atividade da igreja, mas o Senhor esteja com eles. Esteja com aquelas pessoas, ó Pai, que estão enfermas, ó Deus, que têm as suas dificuldades de participar do culto, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Cuida delas, ó Pai. Liberte, Senhor Deus, de tudo que impede, Senhor, elas estarem, ó Pai, conosco nas reuniões, nas atividades, nas celebrações. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas, ó Pai, em que são tão úteis, ó Deus, a Tua causa, o Teu reino,
e nos abençoa tanto, Senhor Deus, com a presença. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando essas vidas. Ó Deus, dá-nos um culto abençoado. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Fique conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, muitas vezes alguém nos pergunta o que é conversão. E a nossa resposta sempre que conversão é um ato de Deus na vida do homem ou da mulher. Não é um processo. Conversão é um ato. E a Bíblia está repleta de referências com respeito a pessoas que se converteram. Existe uma outra palavra em que, paralelamente, ela aparece, tá, como conversão, que na realidade, conversão é uma manifestação externa, tá? Manifestação externa. Quando alguém se converte, logo nós percebemos pelo seu comportamento, pelo seu caráter, por sua vida transformada, mudada. Então, a outra palavra que aparece com a conversão é regeneração. A regeneração é um ato de Deus não exterior, mas interior. A regeneração é um ato interior. E nós usamos lá o Evangelho de João, capítulo 3, quando no encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus vai dizer para Nicodemos que para herdar o reino de Deus era necessário nascer de novo. Então, regeneração é nascer de novo. Quer dizer, renascer. Mas não da carne, como Jesus disse, não do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então conversão é acompanhado da regeneração, que é a ação do Espírito de Deus dentro de nós, nosso interior. E aí nós vamos reproduzir isso através da conversão, que é a parte exterior. Os efeitos notáveis produzidos pela regeneração exatamente é a conversão. É a conversão. A regeneração expressa a nossa fé, o arrependimento, com a consequência do abandono do pecado. O homem regenerado, ele abandona o pecado. Tá? Quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã, tá? Do afastamento do pecado e a uma aproximação de Deus, que a nossa vida cristã vai nos conduzir. Então, conversão pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada. Uma pessoa regenerada, ela vai se voltar para Deus e vai em arrependimento e fé. Então, é uma pessoa regenerada. Logo, quando alguém vê em nós uma mudança exterior e acompanha isto, alguém diz logo, fulano se converteu. Se converteu. Porque a regeneração produzida através do arrependimento e a fé nos leva a estes elementos maravilhosos que são vistos pelas pessoas
em nossas vidas. Mas a conversão, como disse, como um ato de Deus, através do Espírito Santo, esta iluminação de Deus na nossa mente, provocada pelo Espírito Santo, que, segundo o apóstolo João, vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? O Espírito Santo faz isto. Então, isto vai nos levar a uma nova vida em Cristo. A regeneração produz em nós uma tristeza profunda pelo nosso estado de pecado. Não é um remorso, mas é tristeza mesmo. Tá? E nós então nos achegamos a Deus, nos aproximamos de Deus e confessamos a Ele os nossos pecados arrependidos, e Ele então nos perdoa os nossos pecados. Aversão ao pecado. Nós esforçamos para fugir do pecado, para ter um retorno ao nosso Pai gracioso, que é o nosso Deus, e assim não nos aproximarmos mais desta vida em que desagrada a Deus. Não por merecimento, por mérito humano, porque não é por mérito humano. Paulo diz lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é por mérito humano, mas é pela graça de Deus. Essa graça grandiosa de Deus em Cristo Jesus perdoa os nossos pecados. E um exemplo que eu trago para você nesta noite é o exemplo daquele filho pródigo que estava longe do Pai, como nós estávamos longe de Deus, e em um momento o Espírito Santo de Deus moveu os nossos corações, regenerou-nos através da graça de Deus, e nós voltamos para Deus. E o filho pródigo, lá onde estava, ele se arrependeu e disse que ele estaria voltando para o Pai. Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus empregados. E voltou para Deus, voltou para o Pai. E assim nós voltamos também para Deus. Mas a regeneração, que é esse ato de Deus interno, em que provoca nosso exterior também, uma alegria genuína, que é a alegria do perdão dos nossos pecados. E quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós sentimos felizes, nós sentimos agradecidos a Deus, porque Deus se compadeceu de nós e nos deu uma alegria plena, uma alegria abundante, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Estamos vivendo aí as preocupações com o coronavírus, mas a nossa alegria, a alegria de Deus em nossos corações, ela permanece, ela não acabou. Não importa a circunstância ao nosso redor, mas nós permanecemos firmes servindo o Senhor com esta mesma disposição de quando fomos alcançados pela misericórdia de Deus. A pessoa que se converte, que é regenerada, ela passa a amar mais ao nosso Deus. O amor dela para com Deus é acrescido, porque o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós, morar em nós, nos dá esse desejo de amarmos mais a Deus, e não só a Deus, mas também ao próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu fico observando, e quando eu vejo pessoas
que não gostam de participar das reuniões espirituais da igreja, não gostam de culto de oração, não têm prazer em trabalho de evangelização, não têm prazer em estar na igreja como bênção de Deus, como presente de Deus, prêmio de Deus na vida. Tá? E alguns não vão nas festas de carnaval, como exemplo, né? Mas assistem confortavelmente, assentado no sofá em casa, acompanham todas as escolas de samba e vibram com lá os carnavalescos, e então não tem prazer nas coisas de Deus. E outras ações que não são ações do regenerado. E quando isso acontece, essas pessoas não têm prazer também na leitura da palavra de Deus. Não houve regeneração. Não houve. Então, conversão, já disse, é um ato divino, mas que também é um ato humano. É um ato humano. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que é necessário que o pecador tome uma iniciativa, tá? Quando ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os israelitas lá no deserto. Então, o pecador precisa ouvir a voz de Deus e abrir o coração para Deus, para que ele possa, então, ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus e, assim, receber essa salvação que nós chamamos de conversão a Cristo. Conversão a Cristo. A conversão é morrer e nascer de novo. A conversão é ser crucificado com Cristo e ressuscitado com Cristo, uma nova vida para a glória de Deus. Isto é conversão em Jesus. Tá? E através desta conversão, dessa regeneração, nós recebemos o perdão para os nossos pecados, a reconciliação com Cristo, tá? E a promessa gloriosa da certeza de vida eterna para todos aqueles que crerem em Jesus. Entendeu? Conversão como obra de Deus, em primeiro lugar, tá? Mas também como a manifestação de desejo do coração do homem para que possa receber este presente de Deus, essa graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo: ponho-me de joelho diante do Pai, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior recebe de Deus esse poder para que possa, assim, demonstrar que é uma pessoa convertida, uma pessoa em que abomina o pecado e serve a Deus com integridade. Tá? Jesus disse lá em João 15, 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Certamente, isto é a ação soberana de Deus, nos sustentando, nos concedendo a graça bendita da nossa comunhão com Cristo. Isso envolve tanto quanto arrependimento, como também fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, segundo lá a carta aos Hebreus. Tá? E aqueles que se aproximam de Deus, é preciso crer que Ele existe e é aquele que é o galardoador de todas as bênçãos, diz a palavra de Deus. Então a conversão como obra humana, é preciso, que já disse, que o homem abra o coração para que Deus possa lhe ajudar a entender as coisas que são de Deus.
são de Deus. Alguns exemplos do Velho Testamento, né, com respeito a isso, e lá Isaías 45, verso 22, Isaías vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há um outro. Então logo quem deve olhar para Deus, quem deve olhar para Jesus, somos nós os pecadores. E a partir de então, o Senhor também olha para nós com um olhar de misericórdia e nos concede esta dádiva bendita, gloriosa, que é a salvação. No Novo Testamento temos exemplos, né, de pessoas que foram salvas imediatamente ao ouvir o ensinamento da palavra. Tá? Nós temos lá o apóstolo Paulo, com o carcereiro de Filipe, temos também a pregação do apóstolo Pedro, né, que ele manda que eles se arrependam, cada um dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus, e foram uma imensidão de pessoas que creram em Jesus. Tá? Então está aí esta exposição com respeito à conversão, tá? A outra palavra que segue a conversão, que eu disse, que é a parte interna, que é a regeneração, operada pela a soberania de Deus na vida do ser humano em nossas vidas, tá? Então, a conversão verdadeira, genuína, tá? É aquela em que é operada pelo Espírito Santo no coração do pecador. Esta conversão, ela acontece apenas uma vez. Apenas uma vez. Uma vez salvo, salvo para sempre. Redimido, guardado por Jesus. Tá? Ainda que o pecador possa cair, não ficará prostrado porque o Espírito Santo vai lhe levantar. Tá? Mas a Bíblia apresenta algumas conversões que não foram verdadeiras, não foram duradouras. Conversões em que não trouxeram frutos, não foram conversões em que gerada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero finalizar dizendo, exemplo lá de Emineu e Alexandre, que blasfemaram contra Deus, tá? Paulo menciona esses elementos lá em 1 Timóteo 1,20, pessoas em que não converteram verdadeiramente. João fala sobre aqueles que saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficassem manifesto que nenhum deles eram dos nossos. 1 João 2,19. Jesus também falou do joio e o trigo, joio e o trigo, e nós devemos orar a Deus, para que se houver no reino de Deus, se houver na igreja de Deus, joios, que nós tenhamos sabedoria para lidarmos com os joios, junto do trigo, para não tentarmos arrancar o joio e matarmos o trigo. Essas conversões são conversões que não são verdadeiras, não são genuínas. Não é o ato do Espírito Santo, mas é o ato do ser humano. Não é conversão verdadeira gerada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude para que lidamos com a igreja do Senhor Jesus, olhando com carinho, com amor, para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e se tornaram co-herdeiro por Cristo, participante da glória de Deus, filhos de Deus, mediante a graça salvadora de Jesus, servindo no mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo, a igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que entendamos com clareza o que é conversão e o que não é conversão, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém.